quem está chegando. Então, essa aula ela faz parte de um ciclo de outras aulas de psicopatologia psicanalítica, né, de psicopatologia e psicanálise. A partir da próxima semana vai estar tudo certinho, as aulas no YouTube gravada, para vocês reverem à vontade, tá? E não esqueçam de fazer anotações. Eu sou o professor Alessandro, eu sou coordenador do núcleo de mestres em psicanálise e de formação psicanalítica, e sempre estou presente aí nas nossas formações. Lembrando que tem muito material no curso que eu produzi, que é antigo, tem outros materiais que são de outros profissionais da psicanálise que ajudaram a contribuir ao longo do tempo, e a gente sempre está se atualizando. Que nem o professor Kleber, como eu disse, vai estar atualizando vários materiais aí da nossa formação, tá? Então, a gente tem um e-book de psicanálise, de psicopatologia psicanalítica, para que vocês possam ter acesso. Quem é aluno do Instituto Gaio, não se preocupa, porque vocês têm acesso a esse material no terceiro módulo. É como se fosse um livro em PDF, lá quase 100 páginas, tá? Mas quem não é do Instituto Gaio e está assistindo essa aula, é só clicar nesse link, /ebook, vai precisar fazer um cadastro, e você vai receber o material em PDF, tá, gente? Se quiser compartilhar com alguém, não tem problema. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de loucura, né? Como essa ideia de loucura permeou o pensamento psicanalítico, permeou a ideia da histeria, principalmente quando a gente fala de psicopatologia psicanalítica, né? Foi a partir da histeria, né, que Freud vai aprofundar na nossa proposta de conhecimento que a gente tem hoje. Então, tudo isso que a gente utiliza hoje na prática, quando chega um paciente no consultório com uma demanda, seja de ansiedade, seja uma depressão, seja um paciente que fala, olha, eu tenho um ciúme exacerbado, né? Eu tenho alguma situação de conflito, eu tenho um problema com a minha sexualidade, a pessoa já traz alguma demanda que para a gente da psicanálise é vista como uma angústia, tá? Desculpa. É vista como uma angústia. Por que eu uso esse termo angústia? Porque para a psicanálise, muito mais do que o termo sintoma é utilizado, a gente usa o sintoma, tá? Essa ideia. Mas a gente muito associa a ideia de angústia a um sintoma. O que seria angústia? A angústia foi aí uma forma de Freud dizer como, de algum modo, a gente funcionaria por meio do aparelho psíquico, né? E se aquelas instâncias psíquicas, o id, o ego e o superego, de algum modo, não viesse a funcionar dentro de um equilíbrio, o que aconteceria? Aconteceria várias situações. Os mecanismos de defesa, que a gente tem uma aula só sobre isso, e pode gerar, inclusive, sintomas, angústias, que se tornariam, para aquele sujeito, uma patologia, digamos, um adoecimento psíquico, né? Então, Freud começa aí com a histeria. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a histeria, como Freud se aprofundou em psicanálise por meio do caso de Ana O. Então, quem é da psicanálise, é muito importante rever o caso Ana O, que é esse caso aqui. Por quê? A Berta Porterhauer, ela é um caso, né? Ana O, na verdade, é um pseudonome, né? Mas o nome dela, hoje a gente sabe que é Berta Porterhauer, ela foi uma base para que Freud aprofundasse. Lembrando, Ana O não era paciente de Freud, era paciente de Brauer, professor de Freud. Só que Freud começou a trocar esse caso clínico com Brauer, e aí ele começou a ver a importância de Brauer no tratamento da Ana O. E ele viu que Brauer tinha um olhar diferenciado, usava a hipnose, usava algumas técnicas. Aí Freud começa a compartilhar e entender melhor sobre isso. Começa aí essa ideia de aprofundamento da ideia de histeria, né? Lembrando que até o século XIX, a histeria estava relacionada a uma doença da mulher.
Então, só quem tinha histeria era a mulher. Mas aí vem a psicoanálise como uma ferida narcisística, digamos assim, né? Hoje a gente sabe que a psicanálise descobre o inconsciente, e quando descobre o inconsciente, essa proposta do inconsciente dentro dos transtornos das desordens mentais, nasce aí o que a gente conhece de terceira ferida narcisística da humanidade. A primeira ferida narcisística, quem lembra, né? A primeira ferida narcisística, qual foi? Quem lembra? A primeira ferida narcisística da humanidade, pessoal, é aquela que o mundo não era redondo, né? O mundo, de algum modo, não era o centro do universo, perdão, era a Terra. E aí vem a primeira, quando Nicolau Copérnico começa a falar, não, a Terra não é o centro do universo, né? Então, primeira ferida narcisística. A segunda ferida narcisística vem aí com Darwin, falar sobre a evolução do ser humano, né? E a evolução das espécies. E a terceira ferida narcisística a gente tem aí com uma psicanálise, com a proposta do inconsciente para compreender o sintoma, para compreender o adoecimento psíquico. Então, a psicanálise tem um papel fundamental quando a gente fala de compreensão das psicopatologias no geral, né? Afinal, como uma área de profundo conhecimento, uma área que vai se aprofundar e entender um pouco mais sobre o adoecimento psíquico. Mas bem, então, Freud começa o primeiro momento ali da psicanálise no século XIX com aprofundamento no que ele chama de construir uma área de conhecimento que para ele chamava de uma metapsicologia. Hoje a gente conhece como metapsicologia freudiana. Quando ele começa a fazer isso, ele não vai descrever uma psicopatologia, tá, gente? Eu sempre trago aqui. Freud, ele não fez um manual de psicopatologia propriamente dito. Então, muita gente que estuda psicanálise fala, nossa, mas eu queria um manual de psicopatologia por Freud. Não tem. Por que não tem? Porque Freud, a gente tem mais de 18 obras publicadas, escritas, traduzidas. Eu estou falando obras mesmo, né? Porque tem vários textos que foram publicados também que não obrigatoriamente são obras. Obras que eu estou falando são livros, né? Então, essas obras, elas vão marcar diversos assuntos, desde a teoria, a base da teoria que a gente conhece da metapsicologia. Quem for pegar o primeiro livro da psicanálise, vai pegar lá um estudo sobre a histeria, lá de Freud e Brown. É o primeiro livro que a gente tem em psicanálise freudiana. Logo em seguida, a gente começa a ver aí o segundo livro muito importante na psicanálise, a Interpretação dos Sonhos. A obra de 1899 para 1900. E o terceiro livro, muito importante ainda, que é o livro Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Esse livro aqui, quem estiver me vendo na telinha aqui do lado. Então, essas três primeiras obras, elas são fundamentais para quem se aprofunda em psicanálise. E aonde entra, professor, a psicopatologia psicanalítica? Freud começa aí, a partir dessa obra específica aqui, que é Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, falar um pouco sobre toda essa estrutura. Quando a gente fala de psicopatologias em psicanálise, nós estamos falando também do quê? De várias estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Utilizamos esse termo, estrutura clínica, hoje, tá? Freud não usava esse termo. Nós, a psicanalista, utilizamos mais esse termo porque foi Lacan que pegou as três categorias, né, da neurose, a psicose e a perversão, e começou a colocar ela como estruturas. Então, quando a gente fala, olha, quais são as estruturas clínicas em psicanálise? Vocês vão lembrar. Neurose, psicose, perversão. De algum modo, a psicanálise, estou falando bem rápido, né, gente? De algum modo, a psicanálise,
tem um papel fundamental para entender que ou o sujeito ele é neurótico, ou o sujeito ele é psicótico, ou o sujeito é perverso. Esse é o nosso olhar da psicanálise. Mas mais do que esse olhar da psicanálise, quando eu falo que ele é neurótico, que ele é psicótico, que ele é perverso, eu não estou falando que ele tem uma patologia propriamente dita, tá? E isso tem que ficar muito claro. Por quê? Não cabe a nós ficar patologizando tudo, né? Chamando todo mundo de neurótico, de psicótico ou de perverso. Todos nós somos neuróticos, pelo menos, se vocês estão aqui assistindo a aula, pelo menos vocês são neuróticos, tá? Todo mundo que está aqui é neurótico. De algum modo, alguns de vocês, ou todos vocês, né, algum momento teve algum conflito. Teve algum conflito na vida? Se alguém, nessa aula, dizer que não teve nenhum conflito psíquico, seja uma culpa, um medo, uma preocupação, aí nós vamos estudar essa pessoa, né? Não existe. Por quê? Porque a gente... Professor, então Oi? Professor, então me tira uma dúvida. A neurose, então, não é uma psicopatologia? Bom, ou é no geral? Quando a gente fala no sentido generalista, não é uma patologia. Ela se torna uma patologia quando a gente vê sintoma. O que é isso? Quando o paciente vai para o consultório e fala assim, eu estou com ansiedade, começa a ter sintoma, eu tenho uma taquicardia, eu tenho um paciente que começa a trazer questões de não saber resolver seus conflitos e não sabe por quê, um medo, uma fobia. Quando eu começo a ver sintomas, essas angústias nesse indivíduo, eu pego todas eu monto um núcleo e aí eu falo, bom, esse paciente, ele tem uma patologia enquadrada dentro da neurose. Então, vejo vocês, quando eu falo neurose, psicose e perversão, nós estamos falando de uma coisa muito, muito complexa e muito grande. Por isso que essas aulas, elas vão ser aos pouquinhos de compreensão. Né? Não adianta em 1 hora, 2 horas, eu falar sobre isso, sendo que é um trabalho que a gente vai estudar a vida inteira em psicanálise. Então, eu tento trazer de forma didática. Mas, quando se torna uma patologia, quando o paciente ou quando uma pessoa tem uma queixa, e a queixa dela, muitas das vezes, é inconsciente. A queixa dela, ela começa a trazer vários sintomas. Então, cada estrutura clínica vai ter sintomas específicos. Né? Negar a realidade não é um sintoma específico da neurose. É um sintoma específico de qual estrutura clínica, pessoal? Uma pessoa que nega a realidade, uma pessoa que lá no ego, não consegue saber que está assistindo aula. Seria em qual estrutura clínica se enquadrava? Neurose? Psicose, gente. Psicose. Quando o indivíduo ele não consegue saber, olha, não sei onde eu estou, não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Claro, não vamos entrar numa neurose existencialista, né? Mas quando o indivíduo, por si só, ele não se identifica, ele desconhece o real, ele está num quadro psicótico. Por isso que a gente tem um quadro psicótico, a gente vai ter vários quadros, inclusive os núcleos da esquizofrenia. Né? Uma pessoa que é esquizofrênica, num caso de surto, ela pode até ter algum momento ali que ela vai saber alguma coisa, mas algum quadro, no geral, do núcleo esquizo, ela não tem o princípio da realidade. Oi? Elcio, de Brasília. Com Elcio. Eu atendi um cliente em que a queixa dele, não como psicanalista, né, como especialista em relacionamento e sexualidade, trabalho à parte. E ele me trouxe a queixa de que ele se tocava todos os dias, ele tem um vício exagerado em pornografia, então todos os dias ele tem que ver pornografia virtual, e isso traz muita angústia para ele.
ele se enquadra em um quadro de psicose? Não, ele se enquadra num quadro neurótico. Agora, Neurótico aí. quadro neurótico. Agora, sim, depende de como esses sintomas vão reagir, porque tem quadros dentro da perversão, né, das perversões sexuais. Lembrando, a perversão ela é muito grande. A perversão é a ausência. Só que no fato dele falar que ele sente angústia, o perverso não sente angústia. Então, eu já descarto a possibilidade dele estar nessa estrutura. Então, ele está num quadro neurótico aí, com presenças e traços perversos, né, de perversão de transtornos sexuais. Não quer dizer que ele tenha uma doença, mas ele tem sintomas. Precisa ser compreendido no meio de uma análise. Elcio, na supervisão clínica, pode ser trabalhado, pode trazer esses casos que a gente, na aula de supervisão clínica da clínica social, a gente pode trabalhar esses casos. Mas esse caso que o Elcio trouxe, qual é as coisas muito importantes que a gente tem que ter em mente na psicanálise? Existem 3 estruturas clínicas que a gente vai entender melhor o sujeito. Neurose, a psicose e a perversão. Qual é a base da neurose? A neurose, Freud, quase todo mundo é neurótico. Podemos dizer que 80%, 90% da população seria neurótica. Por quê? Então, quem procura o consultório para ser atendido por um psicólogo, por um psicanalista, é um neurótico. Tá? Todos nós, em algum momento, vivenciamos essas angústias, né? Pode acontecer, de algum momento, a gente perder o princípio da realidade, não saber discernir o real, né, de tudo isso. E aí eu estou num quadro psicótico. E pode ainda ter um indivíduo e pessoas que não sente repor nenhum, empatia nenhum, angústia, medo, tem um processo total de renegação e rejeição. Nós vamos ver mais à frente. Do tudo. E aí essa pessoa, ela pode ser uma perversa, um perverso. No geral, é muito difícil a gente analisar um perverso, porque o perverso ele não procura ajuda. Tá? Quando a gente está falando de perversões sexuais, é outra coisa. Né? As perversões sexuais, elas podem se enquadrar aí dentro dos transtornos sexuais. Nós vamos ter uma aula só sobre esse assunto mais pra frente, tá? Ô, professor, me tira uma dúvida, então. Hoje eu atendi uma moça que ela falou que o esposo dela tem mania de que ela está traindo, né? Perseguição. E agora está colocando no celular dela fotos pornô e cria a história como se ela estivesse vendo. Isso é um quadro psicótico? Não, depende muito. Eu acho que... Qual é o seu nome, que eu não estou vendo? Elizabeth, que eu não estou vendo, só estou vendo o slide aqui. Qual é a ideia dessas aulas? É a gente não patologizar as coisas, tá, gente? Então, a gente, quando a gente fala de psicopatologia freudiana, de psicanálise, psicopatologia psicanalítica, a gente adentra muito na ideia da psicodinâmica, que é aquilo, quando olha um sintoma, já fala, tem uma doença. E não cabe para a gente fazer essa imersão. Tá? É importante a gente entender tudo isso, porque a gente vai entender se uma pessoa é neurótica, se a pessoa é um perverso, se ela é um psicótico ou não. Mas só para vocês entenderem melhor, e você entender melhor isso, Elizabeth, como eu não sei como se trata, como foi esse processo da livre associação, o que ele traz, às vezes, esse paciente está num quadro neurótico tão grande que é um quadro de uma neurose obsessiva. Né? A gente sabe que os ciúmes que existe hoje e é presente quando muita gente procura consultório, principalmente por relacionamento, a gente vê casos de ciúmes, né? Seja por parte do homem ou da mulher, do casal, enfim. As pessoas, elas são muito ciumentas. Então, aí nós temos casos de neuroses obsessivas. Em alguns casos de neurose obsessiva, nós vamos ter traços, sim,
de alguns momentos onde esse paciente ele se entre dentro da psicose, mas não que ele seja psicótico, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho nessa aula aqui, porque hoje, nessa aula, nós vamos focar mais nas neuroses. Mas cada aula que a gente for tendo de psicopatologia, que é esse mês todo, nós vamos aprofundando mais para a gente entender mais isso. Agora, quando eu falo na ideia de não patologizar, por quê, gente? Porque não é a base, nossa, ficar patologizando. Vamos entender melhor a angústia desse paciente, né? Primeiro que um paciente, quando traz uma angústia que nem a Elizabeth contou aqui, e que nem o Elcio trouxe, esse paciente, de algum modo, por que ele procurou ajuda? Não porque, obrigatoriamente, ele queria, talvez ele até tivesse um diagnóstico. Às vezes ele quer. Ele já chega no consultório falando, eu tenho uma ansiedade, eu tenho melancolia. Professor, ele não procurou ajuda. Quem está procurando ajuda é a esposa dele, que não está mais suportando a situação. Entendeu? Então, assim, ele está forjando coisas imaginárias, né, para ela, como se ela estivesse traindo. Então, ele está forjando ao ponto de colocar fotos no celular dela e dizer que foi ela que estava vendo. Então, ele não procurou ajuda. Obsessiva total, tá? Então, agora sim, tem que entender. Ela traz, na livre associação, situações do esposo. Mas precisa ser compreendido a fundo se, muitas das vezes, esse processo todo, como é que sucedeu? Como é que acontece? Né? Como é que ela se relaciona com isso? Como é que essa sujeita, essa pessoa, se vê e se sente isso? Talvez ela, justamente porque ela procurou angústia pela essas angústias. Né? E aí, a análise vai fazer um trabalho para entender ela. Muitas das vezes, o paciente traz coisas do seu parceiro ou da parceira, e aí querendo uma resposta. Inclusive que a gente diagnostique o parceiro. E não tem como a gente fazer isso. Por que não tem? Porque aquele parceiro dela ou parceiro não é o nosso analisando. Então, quando muitas das vezes o paciente traz muito do parceiro, do outro, eu sempre tenho que trazer para ele. Tá? Eu sempre tenho que retornar a análise para ele. Eu não posso deixar essa análise ser maior para o outro que ele se importa. Tá? Porque quando o paciente começa a trazer no consultório, começa a falar a vida toda, não, tem que trazer dele. Eu preciso trabalhar a essência, as angústias dela. Porque quando ela tiver a compreensão, ele tiver a compreensão melhor disso, por si só, ele vai se tratar, vai se curar e vai falar, vai chegar um momento que vai trazer do inconsciente para o consciente e vai falar assim, olha, por que eu estou nesse relacionamento? Ou ele, né, sem eu precisar falar para ele que ele está num relacionamento muitas vezes abusivo, ou que está num relacionamento obsessivo. A própria pessoa vai trazer, por meio da livre associação, por meio dessa compreensão, dessas angústias, e entender melhor tudo que ele passa e tomar uma decisão. Eu quero me manter. E ele começa a entender por que eu me mantenho nessa relação. Sabendo que o meu esposo, um namorado, faz isso direto comigo. Né? É difícil? É. Mas a psicanálise vem ajudar muito o indivíduo a fazer isso, a compreender, a ser dono de si. Eu escutei esses dias estava vendo esses negócios de mensagem que aparecem no Instagram, no Facebook, né? Aí apareceu uma pessoa médium lá e estava falando assim, olha, um médium que se deixa ser levado, ser incorporado aí por uma pessoa, por uma entidade, é porque não tem controle de si. O que eu trouxe? Eu fui fazer uma analogia na psicanálise. No geral, é mais ou menos, não estou a fazer uma associação à ideia de religião, tá? Mas, fazer uma analogia no discurso dessa pessoa, eu pensei, não é diferente na psicanálise. Quando a pessoa começa a ter a consciência do que ela é e quem ela começa a ser responsável pelos seus atos. É o que Freud fala. É responsável pelas suas desordens. E quando a pessoa se torna responsável pelas suas desordens, ela já começa a entrar
um caminho de cura, de tratamento. E é esse o nosso papel dentro da psicologia, da psicopatologia psicanalítica, tá? Então, Freud pega lá no início, ele começa a pensar assim, como é que eu vou dividir a psicanálise, né? E aí ele começou a estudar as psicose e neurose. As psicose e neurose, era o primeiro termo que ele utilizava lá no início. Nós vamos ver muitas psicose e neurose de defesa. Olha só o termo, né? Psicose e neurose de defesa. Lá no início da psicanálise. Mas aí Freud propôs que existe um campo muito maior na psicanálise para estudar, que seria as neuroses, as psicoses e as perversões. Gente, lá nesse momento, Freud dispunha de pouco recurso de pesquisa, a não ser a pesquisa que ele começou a se aprofundar, né, de análise. Ele atendia paciente. Sabe quantos pacientes Freud atendia por semana? Diversos. Ele atendia cada paciente de Freud era atendido 4 vezes por semana. Então, não era aquele negócio, vou fazer análise que nem hoje, né? O paciente faz análise semanal. Queria eu que meus pacientes pudessem fazer análise, primeiro que às vezes é complicado, primeiro que a gente nem tem tempo, nem o paciente e nem dinheiro, né? Por isso que no início da psicanálise, a psicanálise era bem elitista. Era uma psicanálise voltada para quem tinha condições financeiras, porque quem é que tinha condições de pagar para fazer 5 sessões por semana, né? Sessões que eu estou falando, fazer com Freud, com psicanalistas que eram do ciclo de Freud ali. Então não era barato, né? Como também hoje ainda não se torna. Então algumas pessoas ainda hoje mantêm a psicanálise como um feudo, tá? Nós estamos falando do Instituto Gaio, eu sempre reforço isso, porque a gente tem uma mente um pouco diferente. Professor, desculpe interromper o senhor, mas o senhor falou dessa questão de 5 sessões por semana. Onde é que a gente encontra algum material falando sobre isso? Porque hoje em dia a gente vive uma rotina de tratamento que no máximo é uma sessão, né, por semana. E por que essas 5? Só sem querer interromper, mas porque me cabe muita dúvida isso. Quem está falando? Humberto, não é uma orientação, tá, gente? Não é uma orientação. A psicanálise, ela se reinventou ao longo dos anos. Lacan vem com uma proposta de dizer que a psicanálise ela tem que acompanhar a contemporaneidade. Naquele momento, nós estamos falando do século XIX, nós estamos falando do século da Viena, um século onde quem fazia psicanálise em Viena eram pessoas ricas, classe média, que tinham condições de fazer 5 sessões. Então, eu estou com uma angústia, um problema, eu ia lá e Freud falava, olha, você vai passar aqui semanalmente comigo. Aonde vai ter isso? Nos primeiros escritos de Freud, não nas obras. Você vai pegar, eu posso tentar localizar para você, mas nos primeiros textos de Freud, onde ele troca cartas troca cartas com Marta, com Breuer, e com diversos psicanalistas, ele vai trazer sobre essas análises. E aí é nesse momento que ele fala que ele faz esses atendimentos, tá? Não é uma orientação. Para a gente da psicanálise, e hoje, por meio, né, em consonância com o atendimento internacional da psicanálise, é importante que o psicanalista ele tenha autonomia para ele decidir sobre o tratamento do seu paciente, seja da criança, do adolescente, do adulto. Por exemplo, no meu consultório, eu não começo o tratamento inicialmente, se um paciente começou agora, fazendo a cada 15 dias. Ele começa comigo semanal. E aí, depois de um determinado momento de tratamento, eu vou trabalhando com ele um processo que a gente chama de desmame, que é para que ele vá reduzindo. Porque eu não posso manter aquele meu paciente pro resto da vida, né? A psicanálise, embora não seja rápida, ela tem meio, começo e fim. Isso é claro. E aí eu falo meio, começo e fim, às vezes 1 ano, 2, 3, 4, 5, mais tempo, né? E para isso, o analista ele vai ter autonomia. Quando ele começa a praticar, ele começa a pensar. E muito da prática, viu, Humberto? Quando chegar na prática, a gente começa a pensar, tem pacientes que têm casos graves que eu posso atender 2 vezes por semana para aprofundar
para aprofundar no sintoma, naquelas angústias. Mas não quer dizer que eu preciso fazer isso com todo mundo. Essa semana, por exemplo, eu completei um processo de desmame de 2 pacientes que estão fazendo acompanhamento comigo 2 anos. Um fazia 1 ano e vai fazer quase 1 ano e outro quase 2 anos. O que eu fiz? Falei, olha, a partir de agora é um processo, é tão natural, e isso ocorre, que o paciente já começa a entender as coisas melhor. Ele começa a ser agente das próprias ações. E aí ele começa a entender. E aí a necessidade de reduzir. Eu não posso manter. O analista tem que saber o momento ideal. Ele vai sentir isso. Quando o paciente não consegue, claro, é um processo analítico que demanda tempo, demanda trabalho, demanda estudo, demanda competência do analista. Não adianta, gente, a gente só se aprofundar na formação aqui da psicanálise e vocês se formarem e pararem de estudar. Não ler uma obra de Freud. Não adianta vocês terem um certificado de psicanálise e vocês nunca leram um livro. Professor, meu nome é Marcelo, deixa eu só fazer uma pergunta. Quanto tempo normalmente dura uma análise, então? Tipo, a média é de 2 anos, 3 anos? Qual que foi o paciente que você ficou mais tempo com ele? Assim? Só pra gente ter uma noção. Hoje eu tô com... Acho que eu já tive pacientes com quase 6 anos, tá? Acho que o paciente mais antigo que eu tenho é 5 anos. Mas não que ele ficou sendo atendido semanalmente. Mas passou um processo, fez acompanhamento durante 1 ano, aí fui fazendo desmame, e aí fui fazendo acompanhamento a cada 15 dias, fui criando um tratamento e hoje, né? E aí o paciente, em algum determinado momento, volta com uma demanda, fala, olha, tá tudo bem, só que agora todos nós, como eu trouxe, vivemos um estado neurótico, né? Querendo ou não, a grande parte da população vive um quadro neurótico. Tem um paciente, por exemplo, esse de 5 anos, que a gente tinha acabado o atendimento, mas ele voltou nesse momento de pandemia. É muito normal e natural que momentos conflituosos, ainda como esse momento de pandemia, se aumente a demanda de pessoas, né, para procurar. Esse paciente que já fazia análise, falou, olha... Oi? Professor, esse tem relacionado com o setting de análise, que é chamado de setting? O setting de análise? O setting de análise, o setting analítico seria todo o espaço, tá? Não só as análises, seria o espaço, seria aonde eu vou atender esse meu paciente, né? Como eu vou atender, esse contato que eu tenho com esse meu paciente, é o setting. O setting analítico é a construção que você faz com o seu paciente para entender o quadro neurótico, para entender um quadro psicótico, os conflitos, uma perversão, enfim. O setting, a gente muito, quando pensa setting, lembra espaço, tá? Mas, se a gente for pegar isso, o setting vai ser muito mais complexo que isso. Mas, assim, no geral seria o espaço, aonde esse paciente adentraria para poder fazer o análise. Onde que seria o setting à distância? Pelo celular. Esse meu contato com ele pelo celular, né? Seja por videochamada, seja por ligação. E o setting analítico presencial é meu consultório. É aonde eu vou atender o meu paciente. Aonde o paciente, inclusive, está em casa fazendo análise, é o setting analítico. Porque, afinal, se ele está em casa fazendo por videochamada, o setting analítico dele é o celular. Mas aonde ele está fazendo? Tem mesa, tem cadeira, tem um monte de gente. O setting analítico é um espaço reservado. É um espaço onde tem que ter somente 2 pessoas. Tá? Claro, se for uma análise individual, né? Existe um analisando e um analista. Se for em grupo, o setting analítico vai ter várias pessoas. Mas, no geral, o setting analítico é um espaço reservado para ter esse contato entre analisando e analista, tá? Então, Freud começa a pegar aí nesse início, pessoal, essa base dos transtornos, tá? Mentais, das desordens mentais, dividido em 3 categorias. E aí, se eu for pegar a psicopatologia psicanalítica,
a gente tem como base que começa tudo por onde, né? A gente entender a posição subjetiva. Qual é a posição subjetiva? A posição subjetiva é entender a construção da formação desse sujeito, tá, gente? Quando a gente fala posição subjetiva, nós estamos falando como construiu o caráter. Quando eu falo caráter, eu estou falando personalidade. Quando surgiu isso daí? Lá na experiência analítica, ouvindo por meio da livre associação, a gente vai entender como é que surgiu, né, as primeiras posições desse paciente. Como é que essa personalidade, como é aquele sujeito, que nem a Elizabeth, o Elcio trouxe, quando foi que ele começou a personalidade dele se construir? Né? Primeira coisa, quando o paciente está no consultório, eu nunca posso me apegar no hoje. O hoje é muito importante. O que ele traz agora para mim, o quadro neurótico que ele traz agora para mim, ele tem que ser compreendido. Mas para nós da psicanálise, para eu compreender hoje, eu preciso compreender o ontem. Compreender o que está inconsciente. Compreender toda a história. E aí nós estamos falando do quê? Das fases de desenvolvimento psicossexual. Nós estamos falando aí da relação dupla da mãe, bebê, né? Da família. Nós estamos falando do papel do pai, da escola, do grupo, de uma civilização. Então, nós estamos falando de uma cultura. Então, aquele indivíduo, para chegar na fase adulta e falar assim, olha, ele está incomodado com medo, com culpa, está com vários sintomas de algum transtorno sexual, que seja propriamente dito, ou alguns sintomas de uma depressão, uma melancolia, eu preciso entender toda a história, a trajetória desse paciente. Como é que eu vou fazer isso? Ouvindo esse meu paciente. Por isso que demanda tempo. Né? Porque quando ele chega no consultório, ele já chega assim, ó. Bom, tô com angústia, tô com problema, tô com isso, aquilo hoje. E aí o que acontece? Aí o analista ele começa a focar naquilo e ele não pode esquecer que a base do trabalho dele não é só hoje. Porque se ele não entender, começar a trabalhar toda a cultura e a formação desse sujeito, eu não vou entender por que ele, na fase adulta, ainda mantém várias questões. Por que tantos mecanismos de defesa se mantêm presentes? Eu tenho que estudar, eu tenho que investigar a fundo, eu tenho que saber qual foi a relação da mãe com esse bebê, se realmente ele teve uma mãe, qual foi a relação da família, se ele teve realmente ou não uma família, se teve um pai, se ele vivenciou uma experiência em escola, em grupo, se ele viveu numa civilização. Tudo isso é fundamental para entender na fase adulta as neuroses, as psicoses, as perversões, tá? E aí nós estamos falando dessa subjetivação que eu falei um pouquinho anteriormente, essa posição subjetiva que a gente precisa entender e procurar no meu paciente. Qual é a base disso? É voltar lá nas fases de desenvolvimento psicossexual, na fase de desenvolvimento sexual. Podemos dizer que tudo está relacionado com as fases de desenvolvimento sexual? Bom, na psicanálise estaria. A psicanálise, a gente tem se reinventado. Se eu sou um psicanalista estrutural, ortodoxo, que eu só me baseio na ideia de Freud, Freud morreu em 1939, deixou muita coisa. Né? Nós temos Melanie Klein, nós temos Winnicott, nós temos Bion, nós temos Lacan. Então, várias escolas da psicanálise vão trazer um exercício de aprofundar na teoria psicanalítica. Tá? Então, tem muita gente que fala, eu só quero ser freudiano. Só que se você quer ser só freudiano, você vai ser muito estrutural. Você precisa ver o mundo, o sujeito, como um todo. Você não pode ver só a base do desenvolvimento sexual. Lá no início, isso foi uma ruptura muito forte na psicanálise, ainda hoje. Né? Tem aqueles psicanalistas que falam, eu sou totalmente tradicional e ortodoxo. Né? É assim. Só que assim, a psicanálise, ela foi se reinventando. Vejo vocês que Freud sempre foi um homem à frente do seu tempo. No início do século XX, Freud falava de sexo, de sexualidade. Né?
Se tivesse celular naquela época, tenho certeza, quase, não vou falar, mas que Freud estaria fazendo análise à distância. Freud, quantas vezes Freud, lá com câncer na garganta, em 1932, já indo nos tribunais para falar que a psicanálise era livre, era para leigo, que leigo, quando fala leigo, é não médico, não psicólogo, né? Poderia ser psicanalista. Quantas vezes Freud mandou carta para a Associação Internacional de Psicanálise falando, olha, eu estou falando, a psicanálise é uma área de conhecimento, uma ciência livre, à parte da psicologia, da medicina, das outras áreas. Então, o leigo pode clinicar. Então, olha só, Freud sempre foi um homem muito à frente do seu tempo. E aí, como é que eu volto para regredir em conhecimentos, né? Então, a gente precisa muito se aprofundar para entender mais a psicanálise, né? Então, os laços sociais são fundamentais para entender como se organiza e como esse sujeito adoece. Porque todo sintoma, gente, que uma determinada pessoa traz hoje é consequência de uma trajetória. E eu posso falar para vocês que é uma sucessão de vários acontecimentos. Começa lá na infância. E aí eu vou aprofundar ainda mais, trazer Lacan, que lá no estádio do espelho, quando ele começa a espelhar, né, fazer as primeiras inscrições aí da sua personalidade, né, lá dos 6 meses de idade a 18 meses de idade. Aí vem Melanie Klein falar que o bebê tem uma relação com o seio da mãe, a importância dessa relação da mãe, né, no papel da formação da personalidade, da construção dos objetos. A gente conhece a escola kleiniana e o winnicottiana como as escolas objetais, para entender melhor os objetos, né? Objeto em psicanálise pode ser tudo, inclusive nada. Tá? Pode ser pessoa, pode ser um copo, uma cadeira. Então, vai tendo várias escolas. Como é que o sujeito adoece, se eu for trazer para a psicopatologia, trazendo toda uma organização? Ou melhor, como ele também se desorganiza. Porque se de algum modo a gente se desorganiza, a gente vai ter sintomas. Esses sintomas, eles são consequências, né? Muitas das vezes sintomáticas, muitas das vezes só vai ser conflituosas ali, neuróticas, muitas das vezes vai trazer um estado muito neurótico para aquele indivíduo. E aí, eu trago que Freud falava sobre o que ele chama de protofantasias, que seriam as fantasias originais. Freud trouxe que, para a gente entender a psicopatologia psicanalítica, ele falava assim, olha, todos nós trazemos ainda filogeneticamente dos nossos pais contribuições. Então, as nossas primeiras experiências, que são fantasmáticas, que digamos assim, porque são experiências que vão vir com a gente carregada aí. Quando eu falo filogeneticamente, eu estou falando a gente carrega contribuições genéticas. Gente. A gente não pode abortar a possibilidade que tem algumas psicopatologias que são genéticas. Quando tem muitas das vezes, eu vou pegar um caso de esquizofrenia, de um caso por Alzheimer, por exemplo, de uma pessoa que tem Alzheimer, que pode ser, hoje não tem uma explicação óbvia no caso do Alzheimer, né? Mas há muitas pesquisas que comprovam que é genético. Então a gente carrega a herança genética dos nossos pais biológicos, né? Então essa relação começa aí já trazendo desde o início, desde o ventre da mãe, lá o bebê. Então começa toda essa relação de fantasia. Então o sujeito começa a trazer as fantasias primárias. E qual é a relação disso com a psicopatia? Sumiu o som. Eu acho que caiu, não é a aula. Acredito que o som tenha sumido.
Tá sem som aqui também. O som sumiu, parece que a aula parou. Zero Parou a som. aula, pessoal. Zero som, sem som nenhum. Acho que o problema foi só com o professor, porque não está ouvindo. Não estamos ouvindo o professor falar. Voltou, né, Thaís? Voltei, né, gente? Perdão. Aí, professor. Eu caí e não estava aqui falando, nem sei onde eu parei, mas enfim, deixa eu voltar aqui, né? Vou espelhar para vocês verem aí. Então, provavelmente eu estava falando sobre complexo de Édipo, né? Ia começar, né? Complexo de Édipo. Voltando aqui. Como é que funciona? Muito, como eu estava dizendo, caiu a internet, muitos de vocês ainda não aprofundaram em teoria psicanalítica, alguns de vocês já estão bem avançados, então não fiquem preocupados com tanto termo aí, tá, gente? Porque a psicopatologia é os assuntos mais aprofundados do curso, né? É algo que é mais pro final. Então, quem está chegando agora, está se preparando com esse monte de conhecimento, de conteúdo, não se assustem, né? É bom que já vai se ambientalizando com a psicopatologia. Complexo de Édipo vai estar na teoria, na base inicial lá da teoria psicanalítica. Para eu, que sou lacaniano, o complexo de Édipo não é a base central da psicanálise, né? Eu vou ver outras coisas, mas se eu for trazer para a compreensão do sintoma, da angústia, da psicopatologia, eu vou aprofundar, assim, para vocês entenderem o que seria o complexo de Édipo. O complexo de Édipo vai ocorrer lá no meio da fase de desenvolvimento psicossexual, entre a fase fálica, onde a gente vai dizer que o complexo de Édipo, ele é um divisor de água para nós, para todas as pessoas. Por quê? Porque vai ser um momento em que, dessa triangulação, criança, mãe e pai, eu sempre trago aqui que não obrigatoriamente, trazendo para a contemporaneidade, não obrigatoriamente, essa mãe pode ser a mãe biológica, esse pai pode ser o pai biológico. Muitas das vezes pode ser aí 2 mães, 2 pais, pode ser aqui a avó que tem o papel de mãe, o irmão que tem o papel de pai, enfim. Vai ser como essa criança cria uma triangulação. Então, quando a gente fala complexo de Édipo, nós estamos falando de uma triangulação, um triângulo mesmo, tá? Onde a criança é a cabeça lá na pirâmide, lá em cima. Eu fiz esse esqueminha, né? Mas poderia ser, onde melhor representaria a criança como centro ali. Porque a criança, tanto o menino como a menina, seria o centro. Aí tem a mãe e tem um pai. O pai, no geral, gente, dentro dessa relação triangular, ele tem um papel de castrar. Então aí, se é menino, a gente vai ter aí a angústia de castração, né? Então a gente tem 2 situações. Se for mulher, né, uma criança aí, menina é diferente, se for menino é uma outra coisa, né? Então, só para entender, esses dias um aluno, acho que foi o Ara, trouxe aí, professor, sobre umas contribuições do complexo de Édipo. Gente, primeiro precisa entender, tá? É uma criança? Sim, é uma criança. Mas é um menino ou uma menina? Primeiro eu preciso entender. Porque um menino ele vai ter uma relação diferente no complexo de Édipo e a menina vai ter uma outra relação. Porque no complexo de Édipo, o menino, ele entra no complexo de Édipo e vai sair. No complexo de Édipo, quando é menina, na verdade, quando o menino está saindo, a menina está entrando. Tudo porque existe a ideia de falo. Existe a ideia do falo. O que seria o falo? O falo seria o pênis. Até os 4, 5 anos de idade, as crianças, seja o menino ou seja a menina, não tem essa noção propriamente dita, tá? Tanto o menino como a menina são crianças, traz a sua natureza inicial, arcaica ainda, de informação, e não sabe discernir. Você sabe que uma criança de 3, 4, 5 anos, quem trabalha aí com psicologia forense, psicanálise forense, vai entender muitas crianças que sofreram abuso,
e têm essa idade, elas não sabem do que se passa, né? Por quê? Ela está em construção da personalidade. Então, quando dá para 5 anos, claro, pode variar de criança para criança, pela história de vida, pela cultura. Quando o menino começa a identificar que ele tem um falo e a menina identifica que ela não tem um falo, nós já estamos falando de um processo ali de complexo de Édipo. Tá? Então, a gente tem um falo como fundamental ali. E aí nós temos ali o complexo de Édipo, gente, é como se fosse uma metáfora, tá? Para entender a psicanálise e para entender a castração, onde a criança ela vai criar uma simbiose, seja o menino ou a menina, com a mãe. Então ele tem uma relação com a mãe, ele se junta, ele quer a mãe sempre, tá? No geral, né? O pai, ele faz um corte disso, é a castração. Então, qual é a influência disso daqui nas psicopatologias? Várias. Porque em cada psicopatologia, nas neuroses, nós vamos perceber, aí, em muitos dos casos das neuroses obsessivas, que o indivíduo que passou por essa fase do complexo de Édipo e não passou bem por essa fase, essa relação, por isso que a gente vai voltar, o adulto que sente ciúme exacerbado, com certeza não passou bem por essa fase. O adulto que é neurótico, porque de algum modo ele tem, sabe, aquelas pessoas que têm a necessidade aí, homens, né, de querer ter várias mulheres, provavelmente não passou bem por essa fase. A mulher que tem aquela necessidade muito profunda de querer ter outros homens também não. Então, a gente precisa avançar cada paciente no complexo de Édipo, sempre na livre associação. Desculpe. Então, lá nas neuroses, a gente vai perceber que o complexo de Édipo ele tem que ser compreendido melhor. Então, cada paciente passou por uma história. E quando o paciente não lembra? Aí nós estamos falando de um processo de esquecimento dessa fase, onde a livre associação vai ajudar a entender melhor, né? Como é que uma criança de 7 anos, tá, não lembra, 6 anos, não lembra coisas importantes ou até traumáticas, porque se o indivíduo passou pelo esse complexo de Édipo e não passou bem, alguma coisa ficou. E se alguma coisa ficou, foi bem recalcado ou não, de algum modo está ali para ser trabalhado na análise, né? Para ser entendido. Mas a gente não vai aprofundar que a aula não seja sobre o complexo de Édipo. Mas eu estou trazendo porque nas neuroses, como nas psicoses, a gente vai entender melhor isso. Mas qual é a função? O herdeiro do complexo de Édipo é o superego. Então o superego ele vem com uma rigidez, ele vem com os morais, vem com as regras, vem com tudo aquilo para trazer aquele indivíduo, de algum modo, a formação já, meio que andar aquela formação da personalidade, começa ali. E isso é importante para entender a psicopatologia psicanalítica, tá? Por isso, eu trouxe aqui alguns mecanismos importantes próprios de neurose, de psicose de perversão. Quando a gente fala muito de recalque da castração, nós estamos falando da neurose. Então, quem não assistiu a aula sobre mecanismo a aula sobre o recalque, né, recalque em psicanálise, já está disponível no YouTube, né? Veja essa aula, é uma aula muito legal, foram 2 horas de aula falando só sobre recalque. Quem lembra, viu lá essa aula, veja essa aula sobre o mecanismo de recalque, porque, no geral, todos nós, como eu disse, grande parte da população vive um quadro neurótico, né? A gente recalca, a gente cria vários mecanismos de defesa, né? Tudo isso em relação à castração. Então, a gente tem um próprio da neurose aí, o recalque, né? O mecanismo de recalque. Próprio da psicose, a gente tem a rejeição, que seria o repúdio. Sempre quando eu estou falando aqui de mecanismo, eu estou relacionando ao ego, tá, gente? Então, o ego é o princípio da realidade. Sempre quando eu tenho esse indivíduo que rejeita ou repudia a realidade,
Ou seja, ele foge disso. Nós estamos falando de um quadro psicótico, né? Esses dias teve, na aula passada, eu acho que o Alexandre Scatolão, psicanalista, trouxe um caso de um paciente dele, não, foi na supervisão clínica, de um paciente dele na fase adulta que ele se nega de qualquer modo a viver aquela vida. Então ele cria uma história, ele fantasia, então ele está um quadro psicótico ali, né? O mecanismo de recusa ou de renegação do ego é muito da perversão. Por quê? Qual é e do superego, né? Nós temos aí o ego e o superego próprio da perversão, porque você renega, né? Você recusa, você não aceita a angústia, você não tem, na verdade, né? Você não é que você não aceita, você, na verdade, para você é indiferente. O perverso, ele não tem medo, o perverso, ele não tem culpa. O perverso não sente angústia. Para que ele vai sentir angústia se ele é perverso? O perverso não precisa disso. O neurótico, o psicótico, sim. Tá? Então, quando chega um paciente falando, olha, sabe? E aí fala, eu acho que eu sou psicótico, mas eu estou preocupado porque eu fiz isso com alguém. Não é. Porque se fosse perverso, né, psicótico, né, perverso, ele não ia estar preocupado com outro, com alguém. Ele teria ausência alguma de sentimento, tá? Nós vamos aprofundar em várias aulas mais sobre isso. Mas, para a gente avançar aqui, de acordo com a psicanálise, a maioria das pessoas é afetada de alguma forma pela neurose, seja a partir de uma angústia, de uma ansiedade, de uma expectativa desagradável, né? De um modo de causa, muitas das vezes, indefinível. Que aquele sujeito fala, não sei porque eu sinto isso. Muito normal da neurose, tá, gente? Não sei porque, sabe, o paciente melancólico, deprimido, é aquele paciente que fala, não sei porque eu tenho pensamentos negativos. Então, vejo vocês que a neurose ela é muito marcada. A grande parte da população vivencia isso. A depressão, ela é um quadro neurótico, né? Existem várias formas dentro da psicanálise, manifestações das neuroses. As neuroses obsessivas, as neuroses histéricas, né? As histéricas a gente vai pegar as ansiedades, carregadas aí dentro do sintoma físico. E várias das fobias. O professor Kleber, na aula de quinta-feira que vem, ele vai aprofundar sobre esses assuntos das neuroses, tá? Mas para a gente avançar um pouquinho nessa aula, que eu vou continuar na segunda-feira que vem, e deixar com vocês aquela vontade de estudar aí, ainda mais, pensam vocês, quando eu estou falando de neurose, eu estou falando de grande parte da população que procura a gente para ser atendido e não sabe de uma causa indefinível daquela angústia. Por que muitas das vezes não sabe? Porque é inconsciente. No geral, as pessoas tendem inconsciente recalcar. As pessoas tendem inconsciente criar mecanismo de defesa para quê? Para se proteger. Para elas, de algum modo, se tornar saudável. E para ela se tornar saudável, ela acaba ficando doente. Ela entra num quadro neurótico. Ela vai apresentar algum quadro de alguma neurose, de alguns sintomas, né? No curso, nessa aula não é para obrigatoriamente aprofundar a fundo todas as aulas, porque no curso, lá, inclusive na optativa, isso tem muito bem aprofundado, nas videoaulas. Essa aula é mais para a gente ter uma complementação daquilo que a gente já traz em psicanálise. E como é que eu faço o meu papel como psicanalista? Estudando, gente. Não se apeguem só no conhecimento dito, falado por mim, por alguém. Pegue um material que você se identifique para fazer leitura, pegue uma obra de Freud, vamos procurar aprofundar num texto, ler. É muito, quando você tem nesse anseio de estudar, não é só montar uma biblioteca em casa. Às vezes a gente começa a comprar um monte de livro, baixar um monte de livro e não lê nenhum, né? E isso já mostra muito que a gente está num quadro neurótico, né? Precisa ser entendido. E como é que eu compro um monte de livro e não leio nada? Que história é essa, né? Então eu, como psicanalista, preciso tratar isso daí. Preciso melhorar, preciso me identificar.
Se eu comprei, eu preciso ler. Se eu tenho dificuldade para ler, eu vou começar a me organizar, né? Porque não adianta fazer só uma biblioteca e a gente não contribuir de leitura. Então, quando a gente fala que traz esses conteúdos, é mais no sentido de vamos lá, vamos aprofundar, vamos trazer conteúdo, vamos trazer aqui debate, contribuições. Na aula de quinta-feira, o professor Kleber Paulo, né, nós vamos ter aula às 19 horas sobre psicopatologia psicanalítica ainda. Ele vai falar sobre neurose, só sobre isso daqui. Então, eu não quero aprofundar. Vai estar gravada também. Vai para a plataforma, a gente vai atualizar ainda mais o curso e vai ficar no YouTube. Então, quem quiser assistir em tempo real e perguntar alguma dúvida, pode trazer também. Tá, gente? Por hoje, a gente vai fechar um pouco, senão a gente vai falar até 9 horas aqui. Mas eu queria que a gente saísse dessa aula pensando um pouquinho dessas contribuições que eu trouxe nessa aula, de o que a gente pode fazer ainda mais dentro da psicanálise, né? O que eu posso aprofundar ainda mais aí para eu enriquecer meus conhecimentos em psicanálise, né? Deixa eu ver o chat aqui, quem tem pergunta, né? Vejo vários grupos de estudos, pessoas passam compartilhando, alguma contribuição que já estudou. Muita gente, a gente compartilha muita coisa e não estuda, é isso mesmo, né, Elcio? A leitura é crucial. Professor, uma dúvida, existe alguma diferença entre o conceito de protofantasia e consciente coletivo? Sim, porque a protofantasia, a gente vai ter como base o quê? Nós vamos ter como base o que Freud fala que são as fantasias originárias. É totalmente diferente de consciente coletivo. Quando a gente está falando de consciente coletivo, nós estamos falando de uma relação com a cultura no todo, tá? Quando estou falando de protofantasia, estou falando da relação que ele vem desde a questão genética do pai, da mãe, a relação do pai. Quando estou falando de consciente coletivo, eu já estou falando de uma cultura, de uma contribuição para a formação desse inconsciente, tá? Alguém disse, como seria uma neurose histórica? Eu acho que seria neurose histérica, né? Uma neurose histérica seria uma histeria, propriamente dita, tá? O que seria histerias? A gente vai aprofundar na aula da semana que vem. Eu vou trazer só a histeria. O professor, na quinta-feira, vai falar mais sobre esses assuntos também. Tirando aqui para responder pergunta, tá, gente? Vamos lá. Alguém perguntou? Agora que eu vim ver, eu saí, né, caí, acabou que... Oi. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu ia fazer logo quando você estava falando sobre atendimento, mas para não atrapalhar a aula, eu deixei para o final. O senhor poderia me tirar uma dúvida? Posso. Eu saí fazendo uma análise, uma pesquisa nas clínicas que existem por aqui, e a maioria só tem psicólogo, né? Psicólogos. Olha, foram pouquíssimas as clínicas que eu encontrei psicanalista. Por quê? Qual o motivo? Se eu poderia Tem alguma base nisso? Por que os consultórios e as clínicas têm mais psicólogo? Elizabeth, né? Qual cidade você é? Você estado? Sou de Brasília. Brasília, né? Depende muito do local, né? Porque, no geral, gente, o psicanalista, ele acaba atendendo mais num consultório particular. Isso não empata dele atender em clínicas integrativas. A gente tem hoje aluno que está trabalhando, tem até aluno aqui, eu acho, né, Chaves? Não sei se Chaves está aí trabalhando em clínica psiquiátrica, clínica o Alisson também. Várias pessoas que já trabalham em hospitais, em clínicas integrativas. O que acontece é que no meio da psicologia, eu falo porque eu sou psicólogo, né? No meio da psicologia, ainda tem, eu sou visto até na psicologia como, às vezes tem amigo que fala, não, o Eusébio virou a casaca para a psicanálise. E não existe isso. Para mim não existe. Para mim existe a psicanálise. Freud era médico, mas ele não se apresentava quando chegava nos congressos como médico. Eu sou psicanalista. Lacan era médico psiquiatra, ele não se apresentava. A gente sabe que ele era psicanalista. Né? Eu sou psicanalista. Então,
muito esse negócio de título fala muito da pessoa, fala muito dela, né? Então, agora, no meio da nossa área da ocupação, gente, como é que funciona? Às vezes, ocorre que muitos psicanalistas acabam tendo essa dificuldade de ingressar no meio de psicólogos, mas isso não quer dizer que ele não possa, inclusive, não tem nada a ver com a psicologia nem com a medicina. Ele pode atuar no seu espaço, no seu consultório, atendendo criança, adolescente, adulto, em grupo, dentro da orientação psicanalítica. Ele vai emitir um laudo? Não, ele não pode emitir laudo, porque o laudo ele tem que ser emitido por um psicólogo, mas ele pode emitir um relatório, né, psicanalítico, falando dentro dessas estruturas que a gente estudou, acompanhamento, né? Isso ele pode emitir ele pode fazer encaminhamento de paciente, pode, ele tem essa autonomia, ele pode encaminhar o meu paciente para um médico, psiquiatra, pode. O psicanalista tem tanta autonomia quanto o psicólogo. A única diferença é que ele não faz um laudo, porque um laudo é um trabalho, é um exercício profissional do psicólogo, porque o psicólogo, ele estuda, embora vários colegas meus estudam 5 anos, já estudaram 5 anos, não conseguem emitir um laudo, que muitas vezes vários alunos meus conseguem. Então, muito fala, né? Claro, vai ter profissionais e profissionais, vai ter psicanalistas que são referenciais, vão ter psicanalistas que estão fazendo coisa por aí errada. Vai ter psicólogo fazendo coisa certa, vão ter psicólogo. A gente não cabe aqui fazer um aprofundamento em cima das profissões, mas ainda hoje, porque com muita gente procura a psicanálise, porque a psicanálise ela é difundida no mundo inteiro, gente. Então, às vezes o paciente nem sabe o que é psicoterapia, ele quer fazer psicanálise, ele acha que vai chegar no consultório, procura às vezes um psicólogo, ele acha que vai ter um divã, e aí não tem, porque de tão forte que a psicanálise foi difundida e é difundida no mundo ainda hoje, né? Então, mas aí o psicanalista, ele tem grandes autonomias. O exercício dele é restrito ao trabalho dele, amparado aí internacionalmente. Então, ele pode atender em qualquer país que ele tiver dentro da orientação psicanalítica, né? Fazer parte de uma sociedade é um diferencial, não é obrigatório. Ter uma carteirinha é obrigatório? Não, é um diferencial. Ele precisa dominar, ter a teoria, ter a análise, ter a supervisão. Comprovado, isso é ética profissional. Porque daí ele está contra o exercício dele, pode ser autuado. Mas fora isso, ele pode atuar e fazer o seu trabalho, né? Pode dar atestado médico? Atestado? Não, nem psicólogo dá. Só quem dá atestado médico é médico, psiquiatra. Eu já vi casos de aluno que veio para cá, foi transferido uma outra escola porque foi expulso, porque de algum modo a escola não orientou. Por isso que a gente orienta. Nem psicólogo, gente, dá atestado médico. Quem é que dá atestado? Médico. Nem psicólogo pode fazer isso, muito menos psicanalista. Né? Então, atestado. Agora, eu posso atestar que o paciente, declaro que o paciente compareceu à sessão, posso, declaração de horas, né? Agora, atestar, ninguém atesta, só médico, né? Então, essas coisas são profissionais, né? Bom, Alessandro, me parece que há uma certa resistência ou um certo preconceito entre as áreas. Acho que, na verdade, é falta de conhecimento, viu, Eri, né? Eu acho que quando a gente passa a estudar, se dedicar, e quando a gente é bem recalcado, né, digamos assim, para a gente dar psicanálise, quando a gente é bem recalcado, a gente está pouco se preocupando com a profissão do outro. Eu nem quero saber se o outro tem uma religião, uma cultura, uma faculdade, porque quando a pessoa é bem recalcada, ela está focada. Agora, tem aquelas pessoas que têm a vontade de estar lá investigando a vida do outro, perturbando. Isso acontece. A pessoa está num quadro, posso dizer aí, que entra em sintomas que, inclusive, pode determinar psicopatologia, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com o outro e esquecem de si. Então, pode acontecer, mas infelizmente nós vamos se deparar a todo instante com situações. Então, eu gostaria de agradecer a aula, né?
e falar assim que sobre essa questão da psicanálise, a psicologia, de fato existe, né, algumas pequenas rixas, também pelo que foi dito, né, pela falta de conhecimento da psicanálise. O Bion, né, veio aqui na década de 70, começou a difundir no Brasil. Eu acredito que tudo isso é muito novo, né? Por exemplo, a Argentina, ela já tem psicanálise, né? Já está estruturado isso na Argentina muito antes do que no Brasil. Então, tudo que não se conhece, muitas vezes é melhor você falar mal do que falar bem, né? Então, eu acho que esse pelo que eu vejo, eu participo. Oi. Eu vejo mais um pouco, mais por esse lado. A crítica vem pelo não conhecimento do que é psicanálise e principalmente do legado que Freud deixou. Professor, que a Janete trouxe aqui, a contribuição é muito legal, viu, Janete? É isso mesmo, mas gente, a psicologia, ela é muito importante, pode ter uma relação muito legal, às vezes ter amizades, inclusive relações com colegas psicólogos, médicos. Isso eu sempre falo. Eu tenho vários amigos também, embora eu sou da área da psicologia, mas eu tenho vários amigos que são só psicanalistas ou são médicos, psiquiatras, que também se apaixonam pela área. Isso é importante a gente fazer o network. Da mesma forma que tem pessoas que criam essa meio que indiferença, a gente tem várias pessoas que sabem o que estão falando, que gostam e que estão aí para ajudar e contribuir na área de conhecimento que nem a gente, tá? Então, professor? Varia muito de pessoa para pessoa. O senhor está me ouvindo? Estou, Lediane, né? Isso, Lediane aqui de Recife. Boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou sobre mecanismos, e aí o senhor citou de rejeição e de recusa. O senhor podia clarear um pouco mais? Rejeição e recusa foi na psicose e perversão. Nós estamos falando aí, Lediane, em relação ao ego, tá? Quando eu falei esse mecanismo, eu estou sempre pegando no ego. Então, se eu tenho aí, lá no ego, se eu tenho essa relação de recalcar, eu estou falando sempre recalcar e castração, estou associando muito ao caminho da neurose. Quando eu falo nesse sentido de, que nem você trouxe, de renegação, né? Foi renegação, exatamente, não? Olha, foi quando o senhor falou mecanismo de rejeição e recusa. Elas podem até parecer sinônimos. Como elas estão em duas instâncias diferentes, né? Inclusive, tem um trabalho de Freud de 1923, não lembro o texto, mas é um trabalho de 1923, é um texto de Freud, que ele vai falar sobre justamente, a Lediane falou a palavra ideal, ele pega esse mesmo termo, rejeitão e recusa, associa, ele faz o mesmo, é o mesmo significado do ego. O indivíduo, o que ele faz? Ele vai rejeitar o ego. O que acontece? Ele recusa. Quando eu falo recusa, gente, é inconsciente. Ele não sabe por que ele, de algum modo, então ele começa a ver alguma coisa, começa a criar uma história, ele não sabe o que está aqui, né? É diferente de uma situação aí da perversão. Então, quando eu falo esse mecanismo, eu sempre estou relacionando o ego, só para a gente associar dentro das três estruturas, tá? O recalque e a castração aí muito próxima aí da neurose, e quando eu estou falando de recusa e rejeição, eu estou falando em relação ao ego, desse princípio da realidade, tá? Alguém tem mais pergunta para a gente finalizar? Professor Alessandro. Oi, Alan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. É Alan, de Fortaleza. Professor, nos quadros que se apresentam, por exemplo, quando o paciente ele traz para você na sessão quadros como, por exemplo, zoofilia, sadomasoquismo, masoquismo, enfim. E quando ele traz isso para você numa sessão, nesse caso, eles são enquadrados na perversão, não é isso? Aí nesse caso, perversão e perversões sexuais. Tá? Pronto. E aí, a minha pergunta é o seguinte, quando ele só traz isso para uma sessão e te apresenta isso como algo somente prazeroso,
ele não apresenta nenhum quadro de sofrimento, né? Ele só traz para você na sessão que tem a prática, por exemplo, do masoquismo, né? Do sadomasoquismo, ou então do zoofilia. Ele traz para você só como algo prazeroso, não traz para você como algo que esteja causando sofrimento, né? Que o ser humano não esteja ali em sofrimento. Ainda assim merece a atenção do psicoterapeuta ou não? Eu apenas vou ouvir e não vou considerar, porque está sendo algo apenas prazeroso para ele e aquela situação não está trazendo nenhum sofrimento. Eu acho que o caminho aí, Alan, por exemplo, no caso do paciente, tem que compreender, né? Eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que trazem questões de perversões sexuais, e a gente vai pegar a sexologia, né? Se a gente for pegar a sexologia, os transtornos sexuais propriamente ditos, dentro da orientação reichiana e freudiana, a gente vai ter duas situações diferentes, mas claro, se eu pegar um mais abrangente trazendo para a psicanálise, eu vou pegar que, no geral, esses indivíduos vão ter uma pulsão de prazer ali. Essas pulsões de prazer tem um significado ali. Esse significado, muitas das vezes, pode ser de fuga da angústia, inclusive. Né? Justamente, agora, o analista ele precisa caminhar para entender e fazer com que chegue nesse caminho, se realmente existe. Né? Tem pacientes que é para justamente fugir de uma angústia. Para que ele vai sentir prazer? Para que ele sente prazer em fazer sexo com um animal? Um cachorro, com um gato, com um peixe, com alguma coisa que seja, né? Existe ali uma perversão sexual, que é uma perversão, e aí existe um quadro maior que precisa ser compreendido por meio da livre associação, e a sexologia pode explicar melhor, por meio do trabalho analítico, para compreender o que ele por detrás disso tem, porque de trás disso daí tem alguma coisa. Tá? Ninguém, por si só, né, porque se existe um herdeiro, que é o superego lá no complexo de Édipo, né, ele aí, quando ele passou, se ele entrou na perversão, porque lá no complexo de Édipo, ele já não aceitou o complexo de Édipo, ele não aceitou, o menino ou a mulher não aceitou a castração ali. Então, o herdeiro que seria o complexo de Édipo já não tem existência. Por isso que muitas das vezes é muito importante a gente ver casos de indivíduos na criança e na adolescência que a gente vai poder, inclusive, dizer se ele vai ser um perverso futuramente, que pode ser ainda na infância. É tanto que fala que, e é contribuído que hoje, inclusive a psicopatia, se ela for tratada já na infância, aquele indivíduo ele tende, na fase adulta, vai continuar sendo psicopata, sendo perverso, mas vai ter uma compreensão ainda um pouco mais subjetiva de vida, conseguindo ter energia para viver. O que acontece é que ninguém faz psicoterapia na infância, né? Então, no geral, essas pessoas vão ter dificuldade na fase adulta. Então, essas perversões sexuais, ela precisa ser compreendida por detrás do real de tudo isso, né? E se há, né, na verdade, porque a gente também não pode adentrar num discurso, numa retórica aqui, dizendo que tem alguma coisa por detrás. Cada paciente vai ter a sua história. Agora, assim, eu preciso saber, dentro desse... Faça uma regressão, Alô, uma ideia. Tenta fazer um processo de regressão, de regredir quando eu falo regredir, é ir lá nas fases iniciais, com ele trabalhar questões específicas do complexo de Édipo, adolescência, fase fálica ali, para poder entender um pouco melhor. Porque essa identificação, principalmente com as perversões, elas vão ser muito desse momento, de ser compreendida melhor. E às vezes a gente aprofundar numa análise, várias análises, eu posso adentrar.